Pais amados, tudo bem? Estamos aqui nessa escadaria aqui, lugar que eu gosto de gravar. Tô sempre gravando por aqui, né? Mais calmo, não tem zoada. Às vezes eu vou pra região do Porto, ali começa o Porto. Tá vendo ali aquele carro ali? Pra lá e virando pra esse lado, mas aí às vezes tem turista, gente com música, tá? Aí eu fujo um pouco, venho aqui pra esse beco aqui. Mais calmo, mais tranquilo, para a gente poder trazer uma palavra e meditar um pouco na palavra do Senhor, né? E como você sabe, eu não posso faltar meu tereré. No calor desse aqui de Corumbá, né? Eu tenho que estar com a minha garrafa e meu tereré. E essa erva é aquela erva que tem menta, que você toma assim que vem no, sabe, sai no nariz, assim. Bom, hoje pela manhã eu estava lendo um texto de segundo Reis, né? Capítulo 14, falava da história de Roboão. Roboão, que é filho de Salomão, que é neto de Davi, né? Davi, o filho de Davi, Salomão, e o filho de Salomão, aí seria Roboão, né? Assim, amado, eu tava lendo essa história desse homem e o que ele fez, e eu fiquei pensando assim, né? Uma coisa que é interessante, uma lição que a gente tira olhando para a vida desse homem é o seguinte. Deixa eu ficar mais assim, porque aí vocês ficam vendo aqui a escadaria, aqui, o beco aqui. Não sei. Tá. Andou dando um vendaval ali, ó. Caiu uma árvore, o pessoal andou cortando. Dá uma bagunça aqui, ó. Isso aqui é tudo de vento, viu? Deu vento, caiu árvore. Esse dia foi uma loucura aqui, negócio de vento aqui na fronteira. Sabe? Então, uma das coisas que é importante a gente observar na vida, né? É que você olha para trás e você vê erros e acertos. Erros e acertos. As pessoas erram e as pessoas acertam, tá? Isso é comum. Graças a Deus que a gente tem a Bíblia. Porque na Bíblia, zoada, né? Eu tento fugir da zoada, mas não tem jeito, né? Tem uma rua aqui, eu acho que subir no caminhão e ficar fazendo essa zoada. Então na vida, na nossa vida particular, por exemplo, eu como missionário, eu olho para a vida de outros missionários. E não adianta eu olhar para a vida apenas dos missionários da minha região e da minha realidade. Eu tenho que olhar para a vida de outros missionários de outras. Eu leio livro de missionários. Você já leu livro de missionários? Você conhece a história desses missionários? Você já viu o pessoal aí comentando sobre a vida desses missionários? A dica é o seguinte: observa o que eles fizeram. Preste atenção no que foi feito. O que é bom e o que é ruim. Infelizmente, a gente analisando a Bíblia, dá para ver que Roboão, ele não teve essa percepção. Ele foi uma pessoa que não procurou observar o que o seu vô Davi fez de bom e pegou para ele e observar o que Davi fez de ruim também e tirou. Ele não observou o que o pai dele fez de ruim, o que as críticas que o pai dele recebeu. Infelizmente, ele não fez nada disso. Ele simplesmente assumiu o reino e começou além de continuar os erros no caso do pai, ele ainda incrementa outros e aumenta mais ainda os seus problemas, né? A palavra de Deus é bem clara. No capítulo 14, 2 Reis 14, no versículo mais ou menos 23, tá? Eu fico citando assim os versículos, né? O pessoal fala, pastor, conhece tudo, né? Que hoje de manhã eu sou ruim de decorar, viu? Sinceramente, sou ruim de decorar versículo. É que eu tava lendo agora de manhã, né? Então fica bem mais fácil para mim, para estar na mente ainda, né? Mas olha, versículo 23 diz assim, que eles levantaram ídolos, né? Eles falam assim, porque é interessante que o texto, ele se relaciona com Roboão, ao rei Roboão, mas ele fala Judá. Foi Judá que pecou. Porque querendo ou não, o rei, ele acaba conduzindo o reino, ele não confronta o pecado, ele não busca resolver o problema. A gente vê isso aí, né? Como líder, ele tinha que buscar resolver o problema. Ele não fez isso aí. Ele simplesmente viu o povo estava no pecado, algo que já veio de herança do seu vô, no caso Salomão, e ele continuou, tocou o barco do jeito que era e continuou fazendo a mesma coisa, né? Então a Bíblia diz o seguinte, a palavra de Deus fala o seguinte, e construíram. Hoje eu fiquei pensando sobre isso, né? Meditando, construíram. Quer dizer,
Era algo que não existia. Era algo que estava apenas na imaginação, no abstrato. E a palavra fala bem claro, e construíram altares a ídolos. Aquilo ali não existia. Passou a existir porque estava no coração deles, e eles tomaram a decisão de construir algo que vinha afrontar o coração de Deus. A palavra de Deus diz, e eles construíram altares a ídolos. E eu fiquei pensando, Senhor, será que hoje nós temos os nossos altares? Nós temos a capacidade de construir determinadas coisas que não estão na nossa vida, não estão no nosso redor, não pertencem a nós, e nós simplesmente tomamos a decisão de construir isso. São coisas que vêm afrontar o Senhor. O ídolo, para que vocês possam ter uma ideia, o que é ídolo dentro de um contexto da palavra de Deus de uma forma geral? O ídolo é tudo aquilo que você tira, aquilo que é atribuído a Deus, você atribui a qualquer coisa criada, as coisas criadas de uma forma geral, tá? Seja um animal, um objeto, qualquer coisa. Você torna aquilo ali um ídolo. E as coisas que você obtém de Deus, a prosperidade vem de Deus, a paz vem de Deus, a riqueza vem de Deus, a fertilidade, né? Você ter filhos, você ter família, você crescer, você multiplicar, vem de Deus. Todas essas coisas, a proteção vem de Deus. E todas essas coisas eles buscavam na idolatria, e hoje também, tá? Vou mostrar isso aqui. Eles buscavam pelo caminho da idolatria, algo que era adquirido diante de Deus, eles buscavam na idolatria essas coisas, algo que somente Deus poderia dar. O apóstolo Paulo, amado, eles falam o seguinte, Paulo diz assim, que o ídolo, ele nada é, ele não existe, é obra da imaginação humana, tá? Então, quer dizer, vou dar um exemplo aqui, vou pegar esse aqui, o meu tereré. Esse é o tereré da sorte, vou dar um exemplo bem nada a ver, mas você vai entender. Esse é o tereré da sorte. Se você tomar esse tereré, sua vida vai ser abençoada. Se a partir do momento você tiver esse tereré, se você tiver essa guampa, chamada guampa, vocês chamam de guampa, né? Esse copinho aqui, chamam de guampa. E se você tiver essa bomba, e de preferência essa erva, você vai ter uma vida abençoada. Leve esse tereré para casa. Coloque esse tereré na sua vida, que ele vai te dar prosperidade, bênção, proteção, e vai trazer paz para dentro do seu lar. Aí me fica uma pergunta, o que é a guampa? Que só me serve na realidade para eu tomar tereré, tá? Para isso serve. Mas eu atribuo um poder a esse copo, que esse poder vai trazer para mim a prosperidade. Esse poder vai trazer para mim, tá? Vai trazer para mim a felicidade, vai trazer para mim a paz. E era isso, no Antigo Testamento era isso que eles buscavam. É claro que eles faziam isso com imagens. Eles viam as nações fazendo essas coisas, buscando deuses, Baal, Moloque, Acera, e assim vai por diante. Cada deus desse era uma coisa. Acera era o sexo, a fertilidade, era toda o que era a área de relacionamento, a área sexual e de forma geral. E as pessoas buscavam prazer, se preencher naquilo ali, buscando criar os bosques, né? A Bíblia fala bastante sobre os bosques de Acera, e ali eles se prostituíam, era uma verdadeira prostituição sacerdotal, né? Religiosa, era uma bagunça aquilo ali. Mas tudo por quê? Porque estavam buscando essa questão da fertilidade, essa questão de preencher essa questão do relacionamento, né? Na época valorizava muito ter bastante filhos, ter muito filho, procriar, ter muito e etc. Então, quer dizer, o povo buscava isso aí, era interesse do povo isso aí. Agora, algo interessante com os ídolos é que eles te favorecem com todas essas coisas, entre aspas, tá? Entre aspas. Os ídolos, eles estão favorecendo, mas não existe a moral, não exige a moral da sua parte. Não exige o relacionamento da sua parte. Deus, o nosso Deus, que é verdadeiro, e que ele sim pode dar tudo isso, tá? Com integridade, com moral, ele exige a moralidade da nossa parte. Ele exige o relacionamento. Não tem como você ter um relacionamento com Deus sem você viver uma vida moral
da altura daquilo que ele pede para você. A Bíblia fala de Davi quando chegou na casa de Obed-Edom, que tentou tirar a arca para levar para a casa dele, para Jerusalém. A palavra de Deus fala que ele colocou a arca num carro novo, colocou 2 camaradas lá, usar, foi, enfiou a mão e acabou morrendo. Fez tudo errado. A arca deveria ser levada no ombro dos levitas, não era em carro novo. Tinha todo um processo para tirar aquilo dali. Davi foi consultar os capitães. A gente pode até fazer um vídeo, né, falar sobre isso. Eu não sei se eu já falei, mas a gente pode até falar sobre isso. É muito interessante isso aí. Davi foi consultar os capitães, tá? Ao invés de consultar os sacerdotes, os levitas, para ver como é que ia manejar a arca. Os filisteus, quando eles foram manejar a arca, eles chamaram lá os levitas e como é que faz esse negócio aqui? A gente não quer mexer com Deus de vocês assim à toa, não. Essa é aquela coisa que a palavra de Deus fala, né? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. E o Davi não fez isso. Os filisteus fizeram isso. Mas Davi não faz isso. Davi pega, coloca a arca no carro novo. Davi faz do jeito que dá na cabeça dele, aí vem as consequências. Por quê? O relacionamento com Deus, você tem que, até a adoração a Deus, a forma de você se aproximar de Deus e viver uma vida com Deus é segundo a vontade de Deus. É aquilo que Ele dita para você, não é segundo as suas ideias. Amado, a idolatria, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Não existia. Roboão, a Bíblia diz, e eles construíram um altar aos ídolos. Eles construíram, porque nasce aqui do coração. E quem constrói a idolatria, ela não existe por si só, não existe, o ídolo nada é. Mas quem constrói a idolatria é o nosso coração rebelde. Nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos Deus. Nós queremos a prosperidade de Deus, mas nós não queremos o Deus que nos prospera. A realidade é essa. Nós queremos a paz que Deus pode dar, mas a gente não quer nem conversa com Deus. E é nessa questão de você querer as coisas que Deus pode te dar e você não querer Deus é que nasce a idolatria no coração. Dinheiro é algum problema? Não, mano. Com dinheiro eu pago o meu aluguel, com dinheiro eu faço missões, com dinheiro eu levo material para um lado, com dinheiro eu faço a obra de Deus. O dinheiro é só um mecanismo de troca, de comércio e assim vai por diante. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que a avareza ela é idolatria e assim vai por diante. Sabe, eu vou finalizar aqui, não apenas trazendo esse assunto aqui, né, que eu estava meditando hoje e quero trazer para você aqui, mas eu fico vendo missionários incentivando o povo à idolatria, sabe, eu vejo isso. Adote um missionário que você vai ser prosperado, é o camarada, olha só, eu já tenho até falado, eu já tenho feito vídeos falando sobre isso aí. E é uma coisa que eu aprendi. Toda igreja, vou falar de novo aqui, tá? Escuta só. Toda igreja e toda pessoa que se envolve em missões, Deus prospera. Mas não é o fato de você adotar um missionário como se fosse um amuletozinho da prosperidade que você vai ser prosperado. Entende isso aqui, tá? Quando eu falo assim de você adotar, é o envolvimento. Quando uma igreja ela se envolve com missões, que ela tem uma liderança que ama missões, que ela quer participar em missões, que ela tem um amor por missões, que ela vê o trabalho daquele missionário e quer ser parte do trabalho daquele missionário. Toda igreja que o coração é inclinado a missões, e quando o coração é inclinado a missões, essa igreja ela participa com as suas ofertas. E o que é oferta, pastor? Quando a liderança ela pega uma oferta de uma igreja e manda para o trânsito, o que é oferta? A oferta é o quê? É o seu dinheiro. E como é que você conseguiu dinheiro? Você tirou da árvore? Você subiu numa árvore dessa aí e pegou lá uma nota de R$50? Não. Você trabalhou. Então você teve um período de trabalho, você deu o seu esforço, o seu conhecimento, o seu suor, o seu tempo, você entregou ali. E aí você recebeu o dinheiro. Então você pega parte daquele dinheiro que é... O que é o dinheiro? É seu esforço, conhecimento, suor e etc. Você pega parte daquilo dali e você envia para missões, oferta. E aí quando a liderança ela pega uma igreja e ela faz isso, ela tira uma oferta ali, a liderança ela está envolvendo aquela igreja naquele serviço de missões. Mas não basta só trazer esse tipo de mensagem ao povo, ó, vamos participar em missões que a gente vai ser prosperado. Não basta isso aí, amado. Quando se faz esse tipo de coisa, nós construímos um altar à idolatria, porque o povo quer a prosperidade, mas não quer nem saber de missões. Eu tenho encontrado igrejas envolvidas em missões, mas você chega, o povo frio, o povo não quer nem saber. Sabe, uma igreja que até levanta uma boa oferta, mas por quê? Porque é pregado, ó,
Oferte que Deus vai te abençoar. Vamos participar em missão. Deus ama a missão. E se você participar naquilo que Deus... Tá? E aí o povo com aquele coração cheio da avareza, querendo a bênção de Deus, mas não quer nada, o envolvimento naquilo que Deus ama. Aí o povo começa a levantar o altar, um altar da idolatria, pelos bens materiais. Tá? Então eu finalizo dizendo uma coisa para você. Você que oferta missões, seja no meu ministério, no ministério de outros aí, você que participa na caixa de missões, você que é um pastor que envolve a sua igreja, preste atenção. Tá? Não levante altar à idolatria. Deus está olhando o nosso coração. Não se envolva em missões apenas pela prosperidade que missões pode te dar. E missões dá sim, mas é quando você envolve o seu coração naquilo que Deus ama. É quando você começa a olhar por missões, amar missões, olhar a necessidade do campo, se envolver, entender que você é parte naquele trabalho ali. Não é só dar para ser prosperado, não é só semear para ser prosperado. Aí tem que entender isso aqui, amado. Toda igreja, toda pessoa que se envolve em missões, sim, Deus prospera. Tá? Eu tenho vivido isso aí. Deus prospera. Você ajudar um trabalho missionário, você envolver sua igreja nos abençoa, Deus prospera financeiramente. Mas não levante o altar à idolatria, que Deus não se agrada disso aí. Tá bom? Fechou? Um abraço. Que Deus te abençoe. Até mais.